nós. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para o estudo do Evangelho de João. Vamos lá? Então, Jesus manifesta sua missão e divindade em vida pública. Essa é a parte que nós vamos estudar agora do Evangelho. Então, Jesus manifesta sua missão e a sua divindade. Divindade é ser filho, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Então, publicamente, João vem mostrar isso e Jesus vai se revelando a cada capítulo do Evangelho de João. É nesse Evangelho que Jesus se revela. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva. E Jesus vai se revelando, tá bom? Na parte de hoje, da revelação de Jesus, nós vamos ler aqui, nessa perícope que vai do versículo 19 até o versículo 34 do capítulo 1. Então, capítulo 1, versículo de 19 a 34. Então, está escrito assim, olha, o testemunho de João Batista. Nessa parte, nessa pequena parte que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver o testemunho, a importância de testemunhar Jesus Cristo. Quem é a testemunha? A testemunha é João Batista. O que ele vai testemunhar? Nós vamos ver aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Testemunho de João Batista. Eu estou lendo hoje na Bíblia Ave Maria, tá bom? Bíblia Ave Maria. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar. Os sacerdotes e levitas, eles ficavam no templo. Então, eram pessoas que tinham uma certa colocação, autoridade, para ir até João e perguntar quem era ele. Por quê? Porque eles os judeus estavam preocupados, quem é este João que está fazendo e falando o que está falando? Vamos lá ver. E aí eles fazem algumas perguntas para João, fazem 5 perguntas. Quem és tu? É a primeira pergunta que eles fazem. Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar. Então, João responde. O João aqui que nós estamos falando, o testemunho é de João Batista, não é o João Evangelista. Então, preste atenção, o João Batista é o primo de Jesus, é o filho de Isabel. Quando Maria foi visitar Isabel, ela estava grávida de João, que é esse João Batista. Então, os judeus mandam perguntar para João Batista, e João, o evangelista, que está escrevendo isso. Quem és tu? E João Batista respondeu na lata, eu não sou o Cristo. O Cristo quer dizer o enviado. Eu não sou o Cristo. Olha como ele já sabia o que é que eles estavam querendo vir aqui perguntar para ele. No versículo 21, eles fazem a segunda pergunta. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe. És tu Elias, o profeta? Disse ele, não sou. Segunda pergunta. Terceira pergunta. És tu o profeta Isaías? Com certeza eles estavam referindo. Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo, dize-nos afinal, quem és para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? Eles queriam saber quem era João, quem era. Eles já estavam antecipando algumas que eles queriam saber quem era e João já estava respondendo. E aí eles disseram, que dizes de ti mesmo? Então é a pergunta. João respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, conforme está citado aqui, diz o seguinte, uma voz exclama, é o aviso de libertação, é o livro da consolação de Isaías. Ele diz assim, eu vou só ler a parte do 1 até o 3. O capítulo 40 de Isaías diz assim, consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém,
Dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, o trabalho terminou, que sua falta está expiada, ou seja, aquilo que você errou já está corrigido, já está tudo bem, não tem mais. Que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Então Isaías está aqui, está clamando, pedindo para que se abra um caminho para o Senhor. Ele já está dizendo que isso vai acontecer. E João Batista, quando vai dar a resposta, ele usa o profeta, por quê? Porque para mostrar que ele está falando da parte de Deus, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele não é qualquer um perdido. Quando ele cita o profeta Isaías para os judeus, que são sacerdotes e levitas lá que ficavam no templo, ele está mostrando para eles que ele, João Batista, conhece as Escrituras. E quando ele conhece as Escrituras, ele prova falando uma passagem do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. É aquele que está clamando, que está pedindo para o povo. Endireitai o caminho do Senhor. Ele tem esse compromisso. Então, o que ele faz? Ele está mostrando para as pessoas, ele não é o Cristo. Ele não é. Ele vai dizer aqui na frente que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. Então, mas ele é um intercessor, é aquele que vai intervindo junto ao povo para mostrar para esse povo que Jesus está chegando. Então, continuando no versículo 24. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que eles perguntam isso? Porque para eles o batismo só pode ser feito por alguém de direito, porque é uma ação transcendente. É algo que eles compreendem que ultrapassa a ação humana. Não é somente dizer eu te batizo. Quando o batismo é uma ação que ultrapassa o ser humano, transcende, está acima de qualquer pessoa. E quem é João para fazer isso? Então os fariseus, eles cobram isso. O tempo todo eles ficam cobrando as regras. E aí eles querem saber. Quem é você para dizer que você batiza? Se você não tem nenhuma posição, você não é um profeta, você não é o próprio Cristo, quem é você para batizar? Entendem o questionamento agora? Porque eles entendem que o batismo é algo que é transcendente, é uma ação transcendente, então não é qualquer pessoa que pode fazer. E João então responde, João Batista então responde: eu batizo com água. Quero limpar as pessoas, quero limpar. Olha, eu tô dando uma demonstração de que o batismo limpa. Limpa o quê? Mas para ele já é um início de uma conversão. Então eu batizo com água, mas no meio de vós quer dizer no meio de todos, no meio deles, dos fariseus, dos levitas, dos sacerdotes, aqueles que estão ali, está também quem vós não conheceis. Eles ainda não conhecem Jesus. Então João só está dizendo que ele está no meio, aquele que pode batizar está no meio deles. No versículo 27, esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Por que João diz isso? O que significa desatar a correia do calçado? O calçado é aquele que representa o noivo. O noivo. Jesus é a pessoa mais importante. Ele é o noivo, é aquele que estará presente na nossa igreja, à nossa frente, que é a noiva. Então, Jesus é o noivo. Em Deuteronômio, nós encontramos uma passagem que explica essa questão da sandália. Olha que interessante que é. Diz o seguinte, no livro do Deuteronômio,
capítulo 25, versículo 5, de 5 a 10, diz assim: se dois irmãos viverem juntos, eu tô lendo essa parte, esse capítulo e esse livro de Deuteronômio para justificar as sandálias, tá? Para entender por que João Batista fala que não é digno de desamarrar as sandálias. Se dois irmãos viverem juntos e um deles morrer sem filhos, a viúva não sairá de casa para casar-se com um estranho. Seu cunhado se casará com ela e cumprirá com ela os deveres legais de cunhado. Então, isso lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, tá contando isso, que é assim que deve ser. O primogênito que nascer continuará o nome do irmão morto e assim não se apagará o nome dele em Israel. Então, é a formação do povo de Israel, para que ali persevere todo o conhecimento e a presença de Deus, porque Deus se faz presente nesse povo. Então esse povo tem que continuar junto. Eles criam regras para que a comunidade permaneça viva. E continuando ainda em Deuteronômio. Porém, se o cunhado se negar a casar-se, a cunhada irá junto às portas aos anciãos e declarará: meu cunhado se nega a transmitir o nome de seu irmão em Israel. Ele não está cumprindo e mantendo o povo de Israel unido, junto. Aí ela continua: não quer cumprir comigo seu dever de cunhado. Os anciãos da cidade o intimarão e procurarão convencê-lo. Mas se ele resistir e disser que não quer tomá-la como esposa, a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, lhe tirará uma sandália do pé, cuspirá na cara dele e lhe responderá: isto é o que se faz com um homem que não edifica a casa do irmão. E em Israel o chamarão com o apelido a casa dos 100 sandálias. Então compreenda que isso se faz com um homem que não edifica a casa do irmão. Jesus é aquele que vem edificar. Ele é a pedra angular da nossa igreja. Então, dele jamais João seria digno de desamarrar as sandálias. Nunca. Nunca. Por quê? Mostrando ainda novamente para eles, na resposta deles, que ele conhece as Escrituras. Então, ele diz que eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, ali perto do João, do Rio Jordão, onde João estava batizando. Então, João estava batizando ali e eles vieram e começaram a perguntar para ele. No dia seguinte, aqui vai se passar tudo em uma semana, essa primeira parte, o capítulo 1 todo, mais e o início do capítulo 2, tudo isso acontece em uma semana. O que vai acontecendo com João Batista até chegar a Jesus? Então, nessa primeira semana é onde mostra a manifestação. Jesus chega, Jesus se apresenta publicamente, tá bom? E João é aquele que vai anunciar. Então, no dia seguinte, que é o segundo dia da semana, João viu Jesus. Então, ele continuava ali batizando. João viu Jesus que vinha e ele disse, ele disse para as pessoas que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus, aqueles que eram seguidores dele, que estavam sempre junto dele, sempre seguindo os passos dele, ouvindo o que João estava falando. Então João disse para eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando fala do eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está se referindo em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Não sei se eu separei aqui, deixa eu ver. Isaías 53, 7, está aqui. Diz o seguinte: o profeta Isaías diz assim no capítulo 53: foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, quando ele já está se referindo ao Messias, aquele que virá. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Então, ele está comparando aqui Jesus ao cordeiro, aquele que ficou em silêncio, sabendo que estava indo para a morte. Então,
O profeta Isaías já diz isso. E falando de Jesus. Então, nesse dia, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este de quem eu disse, é este de quem eu disse, porque ele já vem falando que Jesus está para vir. Então é esse que eu estou te apontando, que eu estou te mostrando que é o Cordeiro de Deus, é esse que eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. E é interessante por quê? Porque João Batista é mais velho que Jesus. João Batista é 6 meses mais velho. Quando Maria foi concebida, ela foi para a casa de Isabel. Isabel já estava com 6 meses de gravidez. João é mais velho, mas ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, que ele sempre existiu. E ele diz assim: eu não o conhecia. Se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado, João já tinha dito para os seus seguidores: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, João ouviu de Deus que ele deveria abrir os caminhos para Jesus, que era para ele batizar e que ele veria uma pomba descer sobre Jesus. Era o sinal de que aquele era o Filho de Deus. Então, João aqui dá o testemunho dele de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele sobre quem o Espírito Santo desceu, e é esse Jesus que tem o Espírito Santo, é que vai batizar no Espírito Santo. Lindo, não é, gente, esse testemunho de João? Como ele começa a apresentar, ele já vem numa caminhada de apresentação de Jesus, de falar que o Messias está vindo, que está à porta já, batendo aí na porta, e ele então vê Jesus e aponta para os seus discípulos dizendo: é este que vocês têm que seguir. Agora é o momento onde eu me diminuo para que ele cresça. Agora é a ele que vocês vão seguir. Este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que batiza e vai batizar com o Espírito Santo. Ok? Deus abençoe o seu dia. Um beijo. Fica com Deus.